Simplificação de radicais. Quando o índice e o expoente do radicando são divisíveis por um mesmo número. O expoente do radicando é um múltiplo do índice e quando o expoente do radicando é maior do que o índice. Então, vamos começar quando o índice e o expoente do radicando são divisíveis por um mesmo número. Então, eu tenho uma raiz, minha raiz vai ser raiz 15ª de 8 a 15ª. Se o meu índice e o meu expoente forem iguais, isso quer dizer que eu posso dividir aqui por 15 e aqui por 15. Cancela e cancela, sobra 8. Quando eu tenho uma raiz, sei lá, e aqui raiz cúbica, e aqui é 3 também. Então, olha, eu posso dividir por 3, dividir por 3, vai dar 3. Então, quando eu tenho uma raiz, aqui pode ser qualquer número, desde que esse número seja igual a este. O índice e o expoente igual. Então, eu divido por ele mesmo, ou seja, eu corto esse com esse, que vai sobrar A. Toda vez que o meu índice e o expoente forem iguais, eu vou ou dividir por ele mesmo, ou então cortar os dois e sobra só o meu radicando. Também eu poderia encontrar algo assim. Raiz, deixa eu ver qual. Aqui nós poderíamos dizer que temos 12, 3 a 16. Então, aqui eles não são iguais, mas dá para dividir o 12 por 4 e o 16 também por 4. Então, olha, a minha raiz, ela não vai se alterar. 12 dividido por 4, 3. 16 dividido por 4, 4. Ela continuou a mesma quantidade, só que com valores menores. Então, é como se eu tivesse 10 quartos de uma fração e dividisse as duas por 2 e por 2. Ia ficar 5 meios. A parte que representa o meu inteiro é o mesmo. A parte que representa aqui esse radical, essa raiz, é a mesma, só que com números menores. Então, vamos supor, eu posso também ainda aqui colocar raiz quarta de 5 a sexta. Ao invés de escrever essa raiz dessa maneira, 4 e 6 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. Então, fica uma raiz quadrada. Não preciso colocar, fica feio se colocar. 5, 6 dividido por 2, 3. Agora, vamos fazer uma outra raiz oitava de 7 a sexta. Dá para dividir por 2, então, a gente divide por 2. Isso é igual raiz quarta de 7 ao cubo. Raiz 12ª de 5 a nona. Dá para dividir por 3 e por 3. Isso é igual a raiz quarta de 5 ao cubo. Esse daqui, então, é quando o índice e o expoente do radicando dá para dividir por um mesmo número. Nós temos também ainda quando o expoente do radicando é um múltiplo do índice. Então, vamos supor, eu tenho uma raiz 7 elevado à 10ª. Olha, aqui nós temos o 2.
E 10 é múltiplo de 2, 2 vezes 5. Então, dá para dividir por 2 aqui as duas? Eu vou dividir aqui, ó, por 2 e por 2. Só que aqui, 2 dividido por 2 é 1. E não tem radical menor do que 2. Então, eu vou cortar o radical, não vai existir mais. Então, vai ficar 7, 10 dividido por 2, 5. 7 elevado à quinta. Vamos supor que eu tenha aqui uma outra raiz, que é 3 e 7 elevado a 12. Olha, o 12 é múltiplo de 3. Então, eu posso dividir por 3 e por 3. Só que nesse caso, 3 dividido por 3 dá 1. Some o radical. Então, isso vai ficar 7, 12 dividido por 3, 4. Vamos fazer mais uma. Raiz quadrada de x elevado à 10ª potência. Então, 10, aqui não tem número, é 2. Então, eu vou pegar esse 2 e dividir por 2. E aqui também eu vou dividir por 2. Então, vai ficar 10 dividido por 2, 5. Vamos pegar agora e vamos ver o terceiro caso. O terceiro caso é assim: o expoente do radicando é maior do que o índice. Então, vamos supor que eu tenho assim: raiz quadrada de x elevado à 11ª. O que eu tenho que prestar atenção é aqui. Esse nosso índice é 2. Então, eu vou deixar esse radicando tudo com o expoente 2. Então, vai ficar x elevado à segunda vezes x elevado à segunda vezes x elevado à segunda. Lembrando que na multiplicação de potências, a gente conserva a base e soma o expoente. 2 mais 2, 4, 6, 8, 10 e mais um 11. Não ponho 1, mas eu sei que é. Vou separar. Então, vai ficar x ao quadrado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, raiz de x. Agora, esses eu posso cortar todos. Sobrou x vezes x vezes x, x vezes x, vezes raiz de x. Lembrando que, quando eu vou multiplicar, eu conservo a base e somo o expoente. 1, 2, 3, 4, 5. X elevado à quinta vezes a raiz de x. Vamos fazer outro exemplo. E vou fazer esse daqui, nesse exemplo aqui. Olha, raiz quadrada de x elevado à 11ª. 11ª é ímpar, não dá para dividir por 2. Mas se eu separar, eu posso deixar x elevado à 10ª vezes x. 10 mais 1, 11. Agora, eu vou separar essas duas raízes. X elevado à 10ª vezes a raiz de x. Aqui dá para dividir por 2 e por 2. Esse eu corto, esse radical, e aqui fica valendo 5. X elevado à quinta vezes a raiz de x. Vamos fazer agora alguns com números, para a gente perceber que ele não é tão complicado assim. Olha, vou colocar raiz cúbica de 88. Raiz cúbica de 88. A primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor o número. Lembrando que aqui só ficarão os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17
e assim por diante. Então, 88 dá para dividir por 2? Dá. 88 dividido por 2, 44. 44 dividido por 2, 22. 22 dividido por 2, 11. 11 não dá para dividir por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7. Vai dar para dividir por 11. Então, eu vou colocar o 11 aqui. 11 dividido por 11, 1. Apareceu o 2. 1, 2, 3. 3 vezes o 11. Até aqui, eu acho que não tem dúvida. Agora, aqui, eu vou, ao invés de escrever 88, eu vou escrever 2 ao cubo vezes 11. E vou separar esse radicando. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 11. Então, esse 3 com esse 3, eu vou lá na nossa propriedade. Eles são iguais, são iguais. Se eles são iguais, olha, primeira propriedade, se são iguais, eu posso cortar. Então, eu corto esses 2 e sobra só o 2. 2 vezes raiz cúbica de 11. Vamos para outro exemplo. Raiz quadrada de 162. É só eu pegar o 162 e decompor. 162 dividido é um número par, dá para dividir por 2. 162 dividido por 2 dá 81. 81 é ímpar, não dá para dividir por 2. Mas 8 mais 1 é 9, tá na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. 81 dividido por 3, 27. 27, 7 mais 2 é 9, tá na tabuada do 3, dá para dividir. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Aqui apareceu o 2 e apareceu o 3. 1, 2, 3, 4. Então, ao invés de escrever 162, eu vou escrever essa a forma fatorada do número 162. Então, vai ficar 2 vezes 3 à quarta. Aqui a gente pode fazer de duas maneiras. Ou separar aqui, olha, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aí, a gente vai simplificar. Então, sobrou raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9 raiz quadrada de 2. Mas também nós poderíamos ter feito assim. Olha, raiz quadrada de 2 vezes 3 à quarta. Vou separar a raiz quadrada de 2 vezes 3 à quarta. Aqui não dá para simplificar, mas aqui, olha, é 2 e aqui é 4. Dá para dividir por 2 e por 2. 2 por 2 some a raiz. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. E 3 vezes 3 é 9 raiz de 2. Vamos fazer um outro exercício. Raiz quarta de 405. Então, 405. Vou colocar o 405 aqui e vou dividir. Lembrando que eu só posso dividir por 2, 3, 5, 7, 11, etc. Olha, por 2 não dá. Mas por 3 dá, porque 4 mais 5 é 9. E 9 tá na tabuada do 3, então eu divido por 3. Vou fazer a continha. Se eu tenho dúvida, eu faço a continha, gente. Põe lá. Olha, 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Abaixo, 0. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Abaixo, 5. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Então, dá 135.
Aí, eu vou ver 5 com mais um 6 e 3, 9. Então, dá para dividir por 3. 135 dividido por 3, você não sabe, faz a continha, dá 45. 45, 5 mais 4, 9. Tá na tabuada do 3, divide por 3. 45 dividido por 3, dá 15. 15, 5 mais 1, 6. Tá na tabuada do 3. Então, divido por 3, dá 5. 5 por 5 dá 1. Apareceu o 3, 1, 2, 3, 4 vezes. Vezes o 5. Então, aqui, ao invés de colocar 405, eu vou pôr 3 a quarta vezes 5. Vou separá-los. Então, vai ficar raiz quarta de 3 a quarta vezes raiz quarta de 5. Esse eu simplifico. 3 raiz quarta de 5. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Continuando. Vamos fazer mais um exemplo. Raiz cúbica de 2.808. 2.808. Dá para dividir por 2? É um número par, tá? Vai dar 1.404. Dá para dividir por 2? Tá? É um número par. Vai dar 702. 702 dá para dividir por 2? Vai dar 351. Tem dúvida? Faz a continha. 351 não é par, mas 5 e 3, 5, 6, 7, 8 e 1, 9. 9 tá na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. 351 dividido por 3, 117. 117, 7, 8, 9. Dá para dividir por 3. 117 dividido por 3, 39. 39 dá para dividir por 3 e vai dar 13. 13 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Apareceu o 2, 1, 2, 3 vezes. Vezes o 3, 1, 2, 3. Vezes o 13. Então, olha, raiz cúbica, ao invés de escrever 2.808, eu vou escrever 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo vezes 13. Aí é só separar cada um deles, não posso esquecer do índice do meu radical. 2 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 3 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 13. Olha, esses dois são iguais cordas, são iguais cordas, esses não são. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes raiz cúbica de 13. E 2 vezes 3 é 6. 6 raiz cúbica de 13.